O programa está oficialmente aberto! Hoje, dia 21 de agosto de 2026, você está no canal Cuesta Verde, jornalismo de verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldo's Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e, por isso, está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com um detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo, ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldo's Bar estão na descrição. Sim, vamos lá, porque hoje é sexta ou semi-sábado. E é dia do quê? De se hidratar com uma deliciosa geladinha. Mas não se esqueça do já lendário pastel de sardinha com coentro do Naldo. Dito isso, livro de oração em mãos. Quem não tiver, mãos em posição de prece e muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta, do amor. Protegei-nos de todos os males. Dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. Eu peço a Nosso Senhor El Cantare que, por favor, não permita que injustiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. É isso aí, gente, é isso aí. Regressamos ao quadro Acredite Se Quiser, sim, o quadro mais libidinoso do Cuesta. Contudo, hoje o programa será muito interessante porque hoje se dará um outro sentido, o sentido mais particular, a máxima do seu Madruga, de que o ruim não é o trabalho, o ruim é ter que trabalhar. Aí o pessoal está me perguntando aqui, ô mamá, se trabalhar é ruim, por que é que você trabalha? Porque eu sou um vagabundo não praticante. Mas vamos ao texto de hoje e conversaremos muito mais durante a sequência dele. Em 25 de agosto de 2024, no Mirror, publicado foi o artigo de autoria de Lauren Haughey, alcunhado de profissional do sexo com QI maior do que o de Einstein, diz que as pessoas a subestimam. O estranho, o bizarro, o inesperado. Esses são os assuntos que o homem chamado Robert Leroy Ripley nos desafia em Acredite Se Quiser. De volta ao texto do Mensa Brasil. A organização também está envolvida, principalmente por meio da Fundação Mensa, em programas para crianças superdotadas, alfabetização e bolsas de estudo, além de palestras e debates a respeito de QI e inteligência. Todavia, a Mensa admite candidatos cujos QIs estejam acima de 98% da população em geral. Tal admissão é realizada por meio de testes de QI realizados junto a profissionais habilitados. Na Europa, a Mensa administra seus próprios testes, enquanto que em países como os Estados Unidos e o Brasil utiliza testes padronizados, referendados pelos órgãos regulamentadores locais. Cada grupo nacional da FENSA
Cada grupo nacional da Mensa possui suas próprias regras e procedimentos para aplicação de testes, o que pode variar dependendo da legislação e regulamentação local. Caramba, lembrei da Mensa, mas isso fica para um outro momento. A questão é a seguinte, que essa coisa do teste de QI é algo complicado, principalmente porque como eles falaram, eles particularizam o teste para cada país. E no Brasil, a cultura brasileira, uma característica da cultura brasileira é a ignorância. Sim, muita gente acha bonito ser ignorante. Não tem vergonha nenhuma de ser ignorante. Por quê? Porque as pessoas não têm uma boa orientação, boas referências. Elas não têm referências em casa, normalmente. Muitas vezes os pais não têm uma educação muito boa. Nem na escola, o nível dos professores também é ridículo. Temos que admitir, por outro lado, que o brasileiro melhorou muito. Tem muito para caminhar, mas do que era antes, melhorou bastante. Graças ao advento do professor Olavo de Carvalho, que trouxe uma nova visão para o Brasil. Um exemplo disso foi a eleição do presidente Jair Bolsonaro, presidente de direita, um conservador. Isso aí mostra como o povo tem um passo adiante. Só que ainda tem muito que melhorar. Por quê? Porque é utilizado na maioria das escolas o método Paulo Freire. O que é o método Paulo Freire? É não ter método, ou seja, é não ensinar a criança a pensar. Uma boa analogia pode ser feita com a questão da musculatura. Quando você chega numa academia, você pega os halteres e começa a se exercitar. Os halteres têm um peso e esse peso começa a se tornar excessivo. E isso requer o quê? Uma resposta da musculatura e, para responder, a musculatura começa a se desenvolver. E o mesmo acontece com a inteligência. A criança começa a utilizar uma ferramenta e a utilização dessa ferramenta começa a exigir o quê? Um desenvolvimento intelectual. Mas isso ainda está muito longe, principalmente como eu falei, existem péssimas referências. E o pior dessas referências é o consórcio. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Há muitos anos eu ouvia a Rádio Bandeirantes. A Rádio Bandeirantes já tinha um viés esquerdinha, mas tinha um pouquinho de conservadorismo lá, dava para ouvir. E de repente eles deram uma guinada violenta para a esquerda aí. Eu parei de escutar, não só por isso, mas principalmente por causa disso que eu vou relatar. Aconteceu o seguinte: era a primeira eleição do presidente Donald Trump, primeira eleição. E não sei por que razão, claro, do esquerdismo, mas não era tanto assim, não tinha necessidade de eles tomarem tal postura. Eles resolveram se posicionar totalmente contra Donald Trump. Eu não entendi porque, a maioria da população brasileira não tem título de eleitor nos Estados Unidos, não vota nos Estados Unidos. É um americano ou outro que está perdido por aqui, que ainda tem a opção de votar, que lá o voto é facultativo. Mas não tinha necessidade deles tomarem essa postura anti-Trump, porque ninguém vota nos Estados Unidos, ou seja, estão entendendo? E aí, para agredir Donald Trump, eles pegaram uma brincadeira que ele fez, porque uma mulher se aproximou dele para cumprimentá-lo com um nenenzinho no colo, uma menininha. E o Trump falou: quando você tiver 18 anos, eu vou dar um beijo na sua boca, ele falou para a menininha. Aí os caras ficaram horrorizados. Ai, meu Deus, ele é um psicopata, ele quer beijar uma criança, meu Deus. Cara, bicho, pelo amor de Deus, esses caras estão bebendo o quê, meu? Ele não está vendo que quando a menina tiver 18 anos, o Trump provavelmente já vai estar morto.
prestar atenção nisso, tem que explicar, tem que desenhar, tem que pegar um ábaco para os caras entenderem. Não, o negócio é violento. Aí eu falei, não escuto mais essa rádio a partir daqui, porque burrice é contagiosa, meu. Sai dessa, meu. Mas, vamos voltar ao texto. De volta ao texto da senhora Hawkeye, apelidada de cérebro da Grã-Bretanha. Cérebro da Grã-Bretanha. Apelidada de cérebro da Grã-Bretanha, décadas atrás pelo jornal Hearts and Essex Observer, Melissa tinha ambições universitárias e de uma vida como economista. Ela queria ser uma executiva, interessante, ambições universitárias e de uma vida como economista. Mas seu caminho tomou um rumo inesperado. Ora que, em uma entrevista exclusiva ao Mirror, ela disse que parece que já faz muito tempo. Eu vi uma matéria no rádio, acho que no programa do Jeremy Vine, ou seja lá qual congênere da época, e parecia interessante, porque eu gosto destes testes. Tirei muitos A-levels, o equivalente britânico à nota 10, e passei no exame de admissão de Oxford e fui para lá por um tempo, mas depois enlouqueci e larguei. O que não é incomum entre estudantes de graduação. Se é aquela coisa, o cara entra numa faculdade, vê que está no caminho errado e larga. Tem um monte de gente que faz 2 anos disso, 2 anos daquilo, tem que pensar, fiz 2 anos de direito, fiz 2 anos de biologia, acontece. Embora Einstein e Hawking supostamente nunca tenham feito os testes da Mensa, muitas fontes especulam que seus QIs estavam em torno de 160. Só para contextualizar, um QI médio no Reino Unido está em torno de 85 e 115. No entanto, documentos apresentados ao Mirror sugerem que o QI de Melissa era, em média, de 178. Repito, 178. Tornando-a excepcionalmente talentosa aos olhos dos testadores. Tirei um ano sabático, porque estava enlouquecendo completamente e irritando todo mundo, disse a Cuja. Então, vi um anúncio de emprego no Evening Standard para dançarinas de bar. E eu realmente não tinha ideia do que fazer, mas pensei que parecia divertido. Dizem que você vai ganhar 600 libras por noite, e eu realmente precisava desesperadamente de dinheiro, e gosto de dançar. Então, por que não tentar? Apesar de ser naturalmente introvertida, Melissa se via gostando muito do trabalho, pois foi cativada pelas bolas de glitter, roupas de lantejoula e garrafas infinitas de espumante. Parece que, finalmente, encontrou a sua praia. Era só para ser um trabalho de verão, ou nem isso, disse ela. Mas você se acostuma, presta atenção, mas você se acostuma a ser feliz e rica e conhece pessoas interessantes que te dizem: por que você não investe nisso? Por que você não faz um pornô? Ou por que você não vai para um peep show? Estou aqui, eu, 28 anos depois, pensando que, provavelmente, não vou voltar a Oxford. Um instante, mamá, pede Miriam Big Pig. Você não irá falar do Peep Show? Sim, no próximo programa da série. Então olha que coisa curiosa. Vamos entrar na questão de ter que trabalhar. Não é o trabalho, é ter que trabalhar. Isso é uma questão universal. Quando o nego precisa de dinheiro, ele faz qualquer trabalho. Não adianta. A hora que a barriga ronca, o cara vai atrás. Por isso, uma coisa que eu aprendi, o pessoal fala, a pessoa tem que fazer o que gosta. Não, ela tem que gostar do que ela faz. Porque é lá que está saindo o sustento dela. Ela só vai fazer o que gosta quando ela estiver numa condição favorável a isso. As pessoas são questão de pesos e medidas. E aí, o
que eu queria entrar nessa questão, porque você vê, a Melissa, a mulher com QI de 178, ó, o QI médio no Reino Unido vai de 85 a 115. Só para comparar, o QI do Einstein, um alemão, e do Hawking, também um britânico. Cadê aqui? O QI dos dois gira em torno de 160, dela é de 178. 18 pontos a mais de QI, ou seja, a capacidade cognitiva dela é absurda. Tanto é que ela foi lá, fez o teste da Mensa, depois foi lá para Oxford, tirou vários A-levels, nota 10, entrou para Oxford, foi lá, provavelmente ia para a área de economia, você vê com uma mente privilegiada, mas não estava feliz. Não estava feliz, não estava gostando. Falou, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não sabia, não tinha contentamento. Aí encontrou um anúncio, eu vou trabalhar num cabaré. Mas ela ia dançar, meu. Olha as propostas que a turma fez para eles, ó. Pra ela, ó. Por que você não investe? Por que você não faz um pornô? Por que não vai fazer um pipi show? Vocês vão ver o que é esse pipi show aí. Tem gente achando que é chuva dourada, não tem nada a ver com chuva dourada. Calma. Pipi show é outra coisa, vocês saberão no próximo programa. Mas a questão é essa, o pessoal muitas vezes fala, pô, a menina entra na putaria porque ela é pobre, ela não tem o que comer, ela não teve condição de estudar, não sei o que, essa aqui teve e entrou, meu. O pessoal fala, meu, a ocasião faz o ladrão. Uma vez eu vi um cara falando, não, a ocasião faz o ladrão, coisa em cima nenhuma, o cara é ladrão porque é filha da puta mesmo. Porque quantas vezes na sua vida você não teve chance de roubar alguma coisa e não roubou? Você, peço a pergunta para você que está me assistindo. Quantas vezes você teve chance de roubar alguma coisa e não roubou? Você falou, não, isso não é meu. Se roubou, você é um verme. Se roubou, você é um verme. É um safado, filho da puta ordinário. Agora, se não roubou, você foi justo, que eu não tenho que tomar nada do que é meu. Eu já expliquei disso em outros programas, que isso tem um envolvimento energético brabo. Você gosta de roubar a coisa dos outros, aí não pensa que o cara sai bem, não. A energia que o sujeito carrega nisso é grave. Vê o que está acontecendo aí com o filho do ladrão, que foi meter a mão no dinheiro do INSS dos coroa, quando o coroa não morreu. Os caras estão cobrando a dívida dele agora aqui. Ele está no inferno astral dele, vai se propagar por muitas e muitas vidas. Fica tranquilo, que o senhor não vai sair de graça. Mas a questão é a seguinte, o pessoal gosta muito desses discursos de cunho social, esquerdista, o cara é um excluído, ele não teve oportunidade na vida. O pessoal que tem oportunidade vai. A Melissa é uma pessoa que estudou, altamente gabaritada, foi garota de programa, foi trabalhar em cabaré. E aí? Então, a questão não é o trabalho, é ter que trabalhar. O que a levou para lá? Ela falou, eu estava precisando de dinheiro e ela gostava de dançar. Foi lá dançar. Mas ela não se enganou? Não. O pessoal sabe que é cabaré. É só quando a pessoa é muito estúpida ou quando ela é brasileira. Teve uma amiga minha, ela estava contando uma vez que ela pegou um emprego de garçonete numa casa aí do centro de São Paulo. E aí ela foi lá, ela se inscreveu primeiro, ela não pegou o emprego, ela foi ver o emprego. Aí ela foi lá, foi passar na entrevista. Aí quando ela viu, o cara da televisão pediu para trazer, traz quer uma água? Quer, traz uma água. E entrou uma menina lá. Espartilho, fio dental, estetona lá. Aí que ela viu e falou, peraí, mas aqui é cabaré? Claro que é, no centro de São Paulo. Você está vendo quando eu digo que o pessoal, método Paulo Freire, complica a pessoa está vendo o local que ela é, centro de São Paulo. Casa noturna do centro de São Paulo. Ela chega na frente da casa. A casa está tudo preta lá. Está estranha. Ela está vendo que o lugar tem cara de cabaré, tem cheiro de cabaré, tem prostituta na porta do local, que tinha prostituta na porta do local, e ela entra.
achando que ela ia ser uma garçonete, vestir um uniforme de garçonete normal e ela servir mesa. Não, ela teria que se vestir a caráter. Por isso que a gente fala do problema cognitivo. Não é só o pessoal da Rádio Bandeirantes que tem esse problema. Não são só eles. Mas eles propagam esse problema. Como eu falei, a burrice é contagiosa. Então, a gente precisa entender muito essa questão. As pessoas interpretam errado as coisas. A Melissa, mulher que ideia alto desse aí, anúncio de dançarina. Em cabaré, ela sabia onde estava se enfiando. Ela sabia onde estava entrando. E foi. E aí gostou, como ela disse, ó. Você se acostuma a ser feliz e rica. Ou seja, ela gostou da coisa. Ela viu que ela tinha uma verve. Ela tinha uma verve de... Como que nós vamos falar educadamente? Então pegar uma verve. Ela tinha uma verve puteira. Pronto. Ela tinha uma verve pra putaria. Ela tinha uma verve alcoviteira. E ela viu o quê? Gostou do local, gostou de dançar e gostou principalmente do dinheiro. Ou seja, ela estava no local certo, na hora certa e fazendo a coisa certa. E por aqui encerramos o programa de hoje. E dito isso, vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, que é a hora em que eu ganho uma graninha e é a hora que vocês apoiam o Cuesta. Bem, na descrição do programa eu estou disponibilizando, como sempre, os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via direta, através dos meus livros, a começar por A Máquina da Verdade, ó, nesse livro Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Pode dar pra molecada, que aqui não tem... Aqui não tem método Paulo Freire, graças a Deus. Aí tem o meu outro livro, o romance A Saga de Kid Winchester. Esse é um romance de cunho alcoviteiro. Eu acho que a Melissa Todd adoraria. E aí o próximo link é do curso Fundamentos do Exorcismo. E vamos para a arrecadação de fundos por via direta, ao apoio do meu blog, O Mochileiro Místico, o Pix para você já fazer a sua contribuição e o PayPal para os acólitos do estrangeiro. E aí tem o link de Com Letras de Mateus, o meu álbum de rock em parceria com o meu amigo Renato Pop, e os links do grupo do Cuesta no Getter e no WhatsApp. Entre principalmente no WhatsApp, que é o nosso canal mais estreito de comunicação. Teremos muitas novidades daqui para frente. E Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos, onde você irá hoje à noite beber uma geladinha de primeira e comer aquele pastel de sardinha com coentro, sim. Peça lá que o Naldo lhe proverá. E próximo evento é São Denilson, todos os caros, próximo evento, o Grande Conflito, Ísis e Osíris, no sábado, dia 22 de agosto de 2026, às 6 horas da tarde, às 18 horas, no sábado, dia 22, lembre-se, 22 é Bolsonaro, 22 é Bolsonaro. É sábado, dia 22 de agosto de 2026, às 18 horas, o Grande Conflito, Ísis e Osíris. Dito isso, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!